Bom dia, eu me chamo Renato e eu faço parte do grupo 1 da disciplina de Princípios de Administração. Meu grupo foi responsável pela análise de caso das Casas da Banha, uma empresa do ramo de supermercados que tinha grande notoriedade até a década de 90. Antes de começarmos a analisar essa empresa da perspectiva da administração, eu vou explicar um pouco da história dessa empresa para a gente entender como que ela surgiu e quais foram as dificuldades que ela enfrentou que culminaram que ela falisse. As Casas da Banha foram fundadas em 1955 por Climério Veloso. Inicialmente, a ideia era que essa empresa fosse um armazém. E só na década de 60, especificamente em 1966, foi fundado o primeiro mercado das Casas da Banha, na cidade do Rio de Janeiro. Entre 1955 e a década de 70, não houve muitas coisas relevantes na história da empresa. Porém, na década de 70, as Casas da Banha, também conhecidas como CB, começaram a patrocinar o programa Discoteca do Chacrinha, que era um programa que tinha muita audiência, era um horário nobre na televisão, e com esse patrocínio começaram a ficar muito famosas. E aqui na imagem abaixo a gente consegue ver o Chacrinha. Entre as décadas de 70 e 80, as Casas da Banha fundaram um dos primeiros hipermercados do Brasil, localizado no Rio de Janeiro. Essa loja era conhecida como o Porcão e era dividida em duas partes. A parte inferior era onde se encontravam as coisas comuns de supermercado, como bolachas, arroz, feijão, enlatados. E a parte superior era onde realmente era o hipermercado, com eletrodomésticos à venda. Durante esse mesmo período, as Casas da Banha apresentaram uma grande expansão ao adquirir as redes de supermercado Ideal e Merce. E com essa aquisição, elas fundaram suas primeiras filiais no estado de São Paulo. Na foto abaixo, podemos ver a quinta filial da rede das Casas da Banha. Entre 1980 e 1986, foi o ápice da Casa das Banhas. Foi onde ela teve seu maior impacto na sociedade, teve seu maior reconhecimento. Com o surgimento e o crescimento do marketing no Brasil, as Casas da Banha tiveram a grande ideia de investir nesse ramo e criaram seu famoso jingle Tchá Tchá Tchá. Em 1985, a rede de supermercados possuía um total de 224 lojas espalhadas pelo Brasil, um total de 18 mil funcionários e um faturamento de aproximadamente 700 milhões de dólares. Em 1986, devido às crises econômicas, as Casas da Banha começaram a enfrentar alguns problemas econômicos. Abaixo a gente tem a imagem do porco, que era o símbolo, né, o animal que representava as Casas da Banha. Em 1986, José Sarney colocou em prática os planos Cruzado 1 e Cruzado 2, que congelaram os preços do supermercado, o que fez a empresa ter um grande prejuízo e ficar com uma situação financeira um pouco delicada. Em 1990, com o plano Collor, a situação piora ainda mais e em 1991, para tentar conter a crise, as Casas da Banha demite metade dos seus funcionários, demitindo um total de aproximadamente 9 mil trabalhadores. Apesar disso, em 1992 foi necessário demitir mais 3,5 mil funcionários. Mesmo assim, a empresa não conseguiu se reestruturar, ela não conseguiu se adaptar a essa crise, né, a esse momento difícil do mercado e da economia brasileira, e as lojas fecharam. Muitas lojas foram devolvidas para os antigos donos por falta de pagamento. Algumas lojas ficaram em processos legais. Porém, em 1999, a empresa declara falência.
Olá, eu sou o Jorge e eu vou falar sobre o que é o Canvas. O Canvas é uma estrutura de análise formada por 9 blocos construtores fundamentais. É um mapeamento de como a empresa faz e roda os seus negócios, de como cria soluções e captura clientes. O primeiro bloco fundamental é a proposta de valor. A proposta de valor define a razão pela qual a empresa existe. Responde a perguntas como: para quem o produto é destinado, o que é necessariamente esse produto e como esse produto será destinado ao cliente. O próximo bloco é o segmento de clientes. Define com quem a proposta de valor está se conectando e quais são o público-alvo, quais as faixas da população que desejo captar para consumir o meu produto. Relacionamento com o cliente. Define como conquistamos, como mantemos e como fazemos nossa base com o cliente crescer. Estratégia de marketing e saques de atendimento são exemplos. Canais para clientes. Define por quais meios o cliente recebe os produtos e serviços oferecidos e basicamente se divide em vendas e distribuição. Fonte de receitas. É o fluxo de entrada de capital. Pode ser definido como um somatório dos blocos citados até agora. Maneira como a empresa recebe sua receita. Por exemplo, um fluxo recorrente de receitas em forma de mensalidades. Parcerias estratégicas. Definem com quem preciso estar junto para o meu modelo de negócio se sustentar. Um bom exemplo seria os fornecedores de uma companhia. Atividades estratégicas. Aqui se define tudo o que você precisa saber para obter, transformar suas matérias-primas de modo a conseguir integrar os seus bens para cada um de seus clientes. Recursos estratégicos. Tudo o que é necessário para eu montar um produto e realizar um serviço. É um bloco dividido em 3 dimensões, sendo elas recursos físicos, recursos intelectuais e recursos financeiros. E por último, mas não menos importante, a estrutura de custos. É onde estamos gastando dinheiro no negócio. Folha de pagamento, desenvolvimento e pesquisa. É onde tem a definição do giro de produtos, entre outros. Vamos analisar a proposta de valor das casas da banha. Analisando alguns dados a seguir, é possível extrair a proposta de valor. A imagem mostra uma matéria feita pela revista Rádio em 1956. Na foto estão o Sr. Venâncio Pereira Veloso, um dos fundadores da Casas da Banha, conversando com o senador Caiado de Castro, que é um incentivador da campanha de preços baixos das Casas da Banha. Na outra foto, do lado direito, temos Climério Veloso, fundador das Casas da Banha, junto com alguns amigos e parceiros de trabalho. Mas o que realmente chama a atenção é a foto à esquerda. Se trata de uma cliente com a cara de espanto comprando seus produtos e completamente impressionada com o baixo custo do produto, atrelado à alta qualidade. Por fim, chegamos ao conceito da proposta de valor das casas da banha. Levar produtos de qualidade e baixo custo às famílias. As casas da banha também tinham um portfólio de produtos eletrodomésticos com preços acessíveis. Possuía o slogan "Uma família a serviço do povo". No sentido do que poderia ter sido feito para mudar e evitar o destino das casas da banha, a proposta de valor se mantém sem a necessidade de mudança. O problema de fato não estava aqui. Vou falar agora do segmento de clientes das casas da banha. O segmento de clientes do supermercado Casas da Banha era de fato homens e mulheres adultos, provedores de seus lares, provavelmente focado mais em famílias. Homens e mulheres casados com filhos, como o seu principal canal de propaganda era a televisão, em horário nobre, o foco deve ter sido de fato quem assistia TV nesses horários, que eram as famílias juntas e reunidas para ver o programa favorito, por exemplo, em uma tarde de domingo. Algumas perguntas nos ajudam a definir melhor o segmento de clientes. Que tipo de homens e mulheres? Quem frequentava hipermercados naquela época? Quem tinha um aparelho televisor? A resposta é clara: homens e mulheres abastados, ou seja, com um grande poder de compra. Agora vamos falar sobre possíveis mudanças no segmento de clientes que poderiam ter sido feitas
para ajudar a evitar o colapso da empresa. A situação econômica do Brasil naquela época não era das melhores. A população sofria as intempéries econômicas, como os planos Cruzado 1 e 2, e também o confisco de bens que houve no governo do Collor. Pensando nisso, é notório que o poder aquisitivo de uma parcela considerável da população era reduzido, e foi se reduzindo mais ainda devido aos fatores citados. Talvez pensar em clientes com menor poder de compra atendesse uma fatia maior da população, dando às casas da banha um mercado mais abrangente. Além disso, outros segmentos de clientes poderiam ter sido alcançados, abrindo novos setores no mercado, como, por exemplo, o setor de brinquedos, pensando no segmento das crianças, o setor de ferramentas e equipamentos para trabalhos manuais, por exemplo, atraindo trabalhadores da construção civil, e também, por exemplo, o setor de papelaria, trazendo o segmento de estudantes e até profissionais que desenvolvem suas atividades em escritórios. Tudo isso traria novos segmentos e uma maior variedade de clientes, o que poderia resultar num maior número de vendas e fluxo de mercadorias. Dentre os elementos que faziam um bom relacionamento com o cliente de Casas da Banha, estava sobretudo o marketing na televisão, com suas propagandas e aparição em programas. Isso era muito importante para a divulgação e a boa comunicação, pois a televisão era o meio mais popular da época. Além disso, para manter os clientes fidelizados, as filiais ofereciam baixo preço e alta qualidade, fazendo com que os clientes sempre voltassem para adquirir os seus produtos. Vou falar agora dos canais para clientes Casas da Banha. As Casas da Banha contavam com mais de 220 lojas em todo o Brasil. Os clientes acessavam seus produtos frequentando as lojas físicas. As Casas da Banha foi responsável por inaugurar o primeiro hipermercado da América Latina, o Porcão. Uma curiosidade é que o Porcão era para ser um grande centro logístico e estratégico da empresa. Mas em uma viagem aos Estados Unidos, Climério Veloso participou de um evento que tinha por tema hipermercados. Decidiu então implementar a tendência americana aqui também. Uma outra curiosidade é que hoje em dia existe a empresa Pig Leve, que vende banha de porco enlatada pela internet, que veio da família de Climério Veloso, tentando voltar ativo um negócio relacionado à antiga marca. Pensando nas possíveis mudanças, uma alternativa que as Casas da Banha podia ter tentado para fugir da crise era a implementação de lojas menores, denominadas lojas de desconto ou de sortimento limitado. Sair um pouco do ramo de hipermercados e supermercados de atacado e disputar por um consumidor descapitalizado, que deixa gradativamente de frequentar os hipermercados na época. Essas lojas menores tiveram surgimento na Europa, com a empresa alemã Audi, na década de 80. Não a de veículos. Essa Audi se escreve com L e é uma distribuidora de alimentos. Tais lojas tinham um estilo espartano, ou seja, simplicidade, estrutura simples, quantidade de funcionários reduzida e favorecia a quantidade de marcas próprias em detrimento de marcas de grandes fabricantes. Algo que poderia ter reduzido consideravelmente os custos das casas da banha, bem como aumentado o segmento de clientes. Vamos falar agora das fontes de receita Casas da Banha. A respeito das fontes de receita das Casas da Banha, não há muito segredo. O lucro provindo das vendas de produtos de supermercado varejista e eletrodomésticos. Pensando nas possíveis mudanças para evitar o colapso da empresa, uma alternativa e uma muito viável, devido à grande popularidade das Casas da Banha, era ter se tornado uma empresa de capital aberto. Uma empresa de capital aberto é uma empresa cujos sócios aceitaram vender uma participação acionária na Bolsa de Valores. Uma grande quantidade de capital ia entrar como recursos da empresa, e desta forma haveria recursos para investimentos novos com reestruturação de lojas. Isso poderia ter resolvido o problema de capital de giro, falta de caixa, pois no processo de falência começou a dever aos fornecedores. Existem algumas vantagens de se tornar uma empresa de capital aberto que podem ser citadas: fontes de recursos, facilidade para aquisição e fusão, redução do risco de crédito,
redução do custo de capital, liquidez patrimonial e vantagem competitiva. Mas também temos de pensar no outro lado da moeda. Existem algumas desvantagens. Mais exposição legal, divulgação dos resultados, pressão do mercado, questão de governança, menos controle da empresa, mais vulnerabilidade a aquisições. Essas são algumas das desvantagens. Também podemos citar as parcerias estratégicas que aumentariam as fontes de receita, como, por exemplo, abrir espaço para outras lojas que vendem outros tipos de produtos e se agreguem ao hipermercado. Além de trazer mais clientes visitando o local, haveria renda provinda de aluguéis. Mas veremos mais adiante detalhes em parcerias estratégicas. Vou falar agora das parcerias estratégicas das casas da banha. Por se tratar de uma rede de supermercados, alguns parceiros são comuns. São eles: os fornecedores, compostos por frigoríficos, distribuidores de grãos, granjeiros de hortigranjeiros, fornecedores de produtos como farináceos e diversos produtos, como pães, chocolates, café e etc. Certamente contava também com empresas de logística, considerando o transporte de mercadorias. As casas da banha possuíam um marketing bem agressivo. Possuía parceria de patrocínio com o programa televisivo Discoteca do Chacrinha, que patrocinava o Chacrinha, e patrocinava diversos artistas como Hebe Camargo, Bia Nunes, Tião Macalé e etc. Uma solução bastante viável para reduzir custos e dar força para a empresa se trata de parcerias com fornecedores no sentido de produzir um produto com marca própria das casas da banha. E uma pergunta é inevitável: o que o fornecedor ganha com isso? Pois bem, ajuste de margem, aumento de compras das casas da banha devido à redução do custo do produto por não pagar mais pela marca, algo que poderia ter reduzido significativamente o custo com produtos, trazendo preços competitivos para se manter na ativa. Como citado anteriormente, poderia também abrir espaço para outras empresas expandindo o portfólio de produtos das casas da banha. Por exemplo, abrir espaço para farmácias, chaveiros, agências bancárias, cafeterias, onde poderia haver inclusive uma parceria de fornecimento de recursos. Tudo isso ia contribuir para que um número maior de clientes visitasse o supermercado e também uma nova fonte de renda provinda de aluguéis do espaço destinado aos novos empreendedores. Casas da Banha tinha como estratégia principal a expansão de lojas, principalmente pela aquisição de filiais de concorrentes, ou seja, uma estratégia de expansão por aquisição. Para se destacar dos concorrentes, diversas ações de fortalecimento da marca eram utilizadas para chamar a atenção do público-alvo, como comerciais de projeção nacional no programa Discoteca do Chacrinha, na extinta TV Tupi. Devido ao alto conhecimento popular da marca, somado aos baixos preços, os clientes, no momento de decisão, decidiam comprar na Casa da Banha ao invés de seus concorrentes. Falando sobre os produtos e sistema logístico, a rede da Casas da Banha, em dado momento, utilizava um modelo de hipermercado, sendo pioneira nesse setor. As ações de publicidade para produtos com baixa saída, e aqui eu cito o exemplo do programa do Chacrinha, onde principalmente os peixes tinham um baixo volume de vendas, foram colocados em comerciais do programa para estimular a venda para o público-alvo. As alternativas estratégicas em momentos de crise, e aqui eu cito uma que poderia ser dada, foi a seguinte: dada a consolidação da marca, uma redução nos custos de publicidade, principalmente em redes de televisão de alcance nacional, cujo valor de anúncio era maior, poderia ter sido uma alternativa para lidar com o problema causado durante o confisco no Plano Cruzado 1, já que durante esse plano, como os preços da rede das Casas da Banha estavam com promoções, eles tiveram que ser mantidos durante um ano, causando um grave problema de endividamento da empresa e que levou ao fim a uma falência dessa rede de lojas. Entre os recursos estratégicos Casas da Banha estava uma boa estratégia logística.
A localidade dos fornecedores e também os meios dos produtos entre os fornecedores e as sedes e filiais era super importante de ser analisada para evitar gastos excessivos e futuros, além da fiscalização de qualidade, pois se algum produto estava estragado ou não era tão bom para os padrões de qualidade dos hipermercados, gerava custos futuros e desnecessários. Além disso, temos mais 3 eixos de recursos estratégicos para casas da banha. Os recursos físicos, que eram armazéns e estoques das filiais equipados, prontos para receber os produtos e fazer a fiscalização de qualidade. Além disso, tinha os recursos intelectuais, que é a capacitação de profissionais com treinamentos adequados a fim de conhecerem os setores os quais trabalham corretamente. E também havia os recursos financeiros, entre eles a receita para suprir todos os custos com a administração e também o marketing do mercado, além de análises para investimentos futuros no próprio negócio. Agora eu vou falar da estrutura dos custos da empresa Casas da Banha. Aqui não se tem muito segredo. A estrutura dos custos, ou seja, com o que a empresa gastava dinheiro, era composta pela folha de pagamento com 18 mil funcionários no auge, os giros dos produtos, os custos operacionais como energia e água, patrocínios de artistas, marketing e eventos na rádio. Diversas estratégias para reduzir custos foram discutidas nos blocos anteriores do Canvas. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Larson Dias e eu vou dar continuidade a partir daqui, iniciando o tópico Forças de Porter. O seguinte tema, Forças de Porter. Bom, Forças de Porter foi um estudo publicado pela Universidade de Harvard em 1979. Muitas empresas por todo o mundo usam ele até hoje, devido aos seus 5 fatores, né? Os seus 5 motivos de fazerem ele tão especial. O primeiro fator é o poder dos clientes. Este primeiro fator ele é dividido em 2 partes. Ele se refere à influência dos clientes em relação à quantidade dos mesmos. E eu até cito aqui neste slide que a balança irá tender para a empresa somente na situação hipotética de uma família deixar de fazer suas compras no local, pois não depende só dessa família, mas sim de várias outras. Porque, né, num mercado mesmo, num supermercado, hipermercado, o lucro do mês não virá apenas de uma família, né? Virá de várias famílias. Então, o poder dos clientes sempre será maior, já que, como eu disse aqui, a balança só vai tender para a empresa se só uma família deixar de fazer as compras no local. E o outro é a sensibilidade do cliente aos preços. E essa é uma questão notável de como um cliente individual, ou no caso, como eu acabei de dizer, uma família, só uma única família, não tem um poder relevante, mas em grande quantidade seu poder aumenta exponencialmente, que é exatamente este caso. Uma família em si não fará uma grande diferença, porém, se várias famílias deixassem de fazer a compra neste supermercado, o mercado, dependendo da situação em que estivesse, poderia mais para frente ir até mesmo à falência, se as famílias não voltassem a fazer as compras no local. O segundo é o poder dos fornecedores, né? E aqui é algo que nós temos que prestar bastante atenção, porque pelo menos eu, quando eu pensava assim, o supermercado, né, parece que ele que tem o maior poder ali, ele que é o rei, né? Ele que é o centro de tudo ali. Mas a verdade é que não é essa. A verdade é que ele só está no centro devido aos pontos externos. E um dos pontos externos de grande influência são os fornecedores.
pois a necessidade de oferecer a maior variedade de produtos e marcas, né? Como eu disse aqui, que é porque vamos supor que um fornecedor deixasse de vender para um supermercado, um fornecedor importante de um produto específico. Algumas famílias poderiam deixar de ir ao supermercado, pois aquele produto eles não estão, né, recebendo mais deste determinado fornecedor, eles não estão comprando mais deste determinado fornecedor, e algumas famílias poderiam deixar de ir a este supermercado justamente porque elas iam, porque, né, um dos motivos é que tinha esse produto em específico. Então mostra como o fornecedor também tem um grande poder, né? E é um mercado competitivo que gera uma disputa pela atenção de grandes fornecedores. O terceiro, ameaças de substitutos, sugere, né, que o supermercado é um ramo muito competitivo. Além de oferecer produtos comuns destinados à alimentação e bens de consumo não duráveis, a ameaça de substitutos para supermercados é algo a ser considerado no caso da Casas da Banha, por exemplo. Se não for oferecido um serviço de alta qualidade com preços razoavelmente competitivos, os clientes podem simplesmente ir consumir em outra rede. Ou seja, se ocorrer uma certa inflação naquele determinado supermercado, as pessoas podem deixar de ir justamente por esses preços altos, né? Isso mostra como uma clientela decepcionada pode ser poderosa caso esteja em grandes quantidades. 4, a ameaça de novos competidores, é o caso de uma empresa de pequeno porte, por exemplo. A ameaça a uma rede de mercado consolidada é quase nula, pois a entrada nesse ramo precisa de um alto investimento monetário e muito esforço para esses pequenos e médios empreendedores conseguirem entrar nesse mercado. A ameaça é o crescimento de redes, né, já consolidadas, mas elas competem de igual para igual, que nada mais é do que fator número 3, né, que eu acabei de explicar, que são as ameaças de substitutos. Um exemplo de novo competidor, nesse caso, né, por exemplo, que chegou em alto grau de investimento monetário, foi a empresa de origem francesa, Carrefour, que era consolidada no país de origem, mas que foi uma novidade no Brasil, em meados dos anos 1970. Foi o primeiro hipermercado brasileiro a chegar, né, no Brasil, e em pouco tempo começou a competir de igual para igual com a Casas da Banha, que era um grande mercado na época. E por último, mas não menos importante, é a rivalidade entre os novos competidores, em que esse quinto fator é aquele que reúne todos os demais, né? Já que é necessário lembrar que nem sempre duas empresas que vendem o mesmo produto concorrem diretamente, mas elas podem concorrer indiretamente também. Quando a gente pensa nisso, até cria um certo paradoxo, se você for ver, porque elas podem não concorrer diretamente vendendo o mesmo produto, mas, por exemplo, vamos dizer que pessoa A, tem um supermercado e pessoa B é dona de outro supermercado, mas uma outra região, um pouco longe da minha. Nós vendemos a mesma coisa, praticamente, mas nós não estamos concorrendo diretamente. Tipo, nós não somos da mesma região, nós não estamos na mesma área de negócios, assim, na mesma região de negócio. Mas nós estamos concorrendo indiretamente, porque nós vendemos os mesmos produtos, mesmo sendo de regiões diferentes. Então, é isso que eu quero dizer com um pequeno paradoxo, porque ao mesmo tempo que você vender o mesmo produto, você não necessariamente concorre diretamente, você também pode concorrer indiretamente. Se a gente considerar redes de supermercados modernos, como por exemplo, Joaninho, Pão de Açúcar e Açaí, o Joaninho tem como público-alvo as classes médias, o Pão de Açúcar se refere às classes mais altas e o Açaí seria voltado para o atacado, ou seja, preços mais baratos quando comprado em quantidade visando a revenda e comércio. Em comércio. A partir daqui eu irei falar da matriz SWOT. E, bom, a matriz SWOT é uma ferramenta, né, para o dono de um negócio, um empreendedor,
que quer fazer do seu negócio um sucesso. Ela funciona como uma análise geral, ajudando assim o dono a ter uma melhor perspectiva de sua empresa. Ou seja, essa matriz, ela justamente é para ajudar o dono a ter uma melhor dinâmica e, como eu disse aqui, uma melhor perspectiva da sua empresa. É como ele pode melhorar ela ao máximo e, ao mesmo tempo, evitar que ela chegue ao fundo do poço, entre aspas. A matriz SWOT ela é indispensável para aqueles que buscam, né, fazer de sua empresa um grande negócio, mas não significa que aqueles que não possuem este interesse não possam fazer um bom uso de tal. Ela é bem conhecida entre as empresas de grande porte, mas infelizmente muito poucos empreendedores de empresas de pequeno porte sabem da existência deste fator. E isso é algo muito triste, porque às vezes a pessoa tem algum negócio específico, vamos supor que a pessoa tem um restaurante, né? Vamos pegar um exemplo de um restaurante. Pode ser um mercado, mas eu vou usar desta vez um restaurante como exemplo. Um restaurante de pequeno porte. É triste, pois às vezes a pessoa serve uma comida muito boa, é uma comida que você percebe que foi feita com muito cuidado, sabe? E a comida é saborosa. E ela faria sucesso, né? Se ela expandisse um pouco mais, né? Tudo bem que há casos em que pessoas preferem que fique mais como um pequeno restaurante mesmo, porque a partir do momento que vira uma franquia, dizem que perde a essência, né, e o seu valor. Tudo bem, mas a matriz ela conseguiria expandir pelo menos na região ali em que a pessoa vive, né, uma pequena região ali de onde a pessoa vive, fazendo assim, tipo, mais pessoas, uma clientela maior, ir ao restaurante desta pessoa que possui um certo talento, né, para esse tipo de coisa. Bom, e para explicar, né, o que significa SWOT, né? SWOT é um termo em inglês. S significa Strength. Esse fator irá entender quais são os pontos fortes da empresa que podem fazê-la prosperar, ou seja, são os pontos fortes que podem fazer o seu negócio ir ao céu, por assim dizer. O W, ainda assim em inglês, né? A palavra inteira é em inglês. O W é weakness, que são fraquezas, né? Este caso é o oposto do anterior, avaliando-se assim as fraquezas da empresa que podem fazê-la chegar ao fundo do poço e que exigirá um maior cuidado do dono, já que vai ser ela que o próprio terá que averiguar e tratar de cuidar para que o pior não ocorra. O de opportunities, em português oportunidades, são aquelas chances imperdíveis que aparecerão para o dono no decorrer do caminho e que farão de sua empresa uma ainda melhor. E por último, T de threat, que significa ameaças. As ameaças, né, são aquelas que podem impedir a empresa de progredir, sejam elas externas, como concorrentes de mercado, quanto internas, como, por exemplo, o desempenho ruim de funcionários. Olá, pessoal, tudo bem? Sou o Leandro e estou aqui para falar da última análise que vamos fazer sobre a Casa da Banha, que é o método PEST. É uma sigla que representa os 4 fatores necessários para analisar os melhores caminhos para futuros incertos. É um complemento da matriz SWOT, pois enquanto que a SWOT busca enxergar por dentro da empresa o universo micro, a PEST analisa o contexto macroeconômico. Esses fatores macro podem ser considerados parte do tópico ameaça da matriz SWOT. E aqui, rapidamente, né, um diagrama da análise PEST são os 4 fatores, né, fatores políticos, econômicos, sociais e tecnológicos. E agora eu vou falar um pouquinho de cada um nos próximos slides. O método PEST, fator político. Contexto histórico, o período da ditadura militar até a iminente crise de 1990. Houve uma transição brusca de um governo ditatorial para um governo liberal falho, o que piorou a crise econômica e fez a moeda perder seu valor. Mesmo com a grave crise, o governo não deixou de cobrar impostos tanto para a Casa da Banha
quanto para qualquer outro comércio. Isso acabou agravando o decaimento das vendas e impediu qualquer tipo de expansão que a Casa da Banha poderia ter feito na época. O fator econômico. Diante da crise econômica, que fez com que a moeda perdesse seu valor, as pessoas começaram a comprar apenas o necessário para suas vidas. Com a iminente crise inflacionária, os consumidores começaram a fazer a compra no fim de mês, ao invés de compras semanais. E a ideia promissora de vender eletrodomésticos no começo dos anos 1970 e 1980 acabou não sobrevivendo à crise que se sucedeu a partir dos anos 1985, por causa dessa parte que eu já falei, de comprar apenas o necessário para suas vidas. As pessoas não estavam comprando novos equipamentos, pois elas tinham que economizar para produtos essenciais. Aqui, fator social, né? No contexto da crise durante o plano Collor, as casas da banha aumentou ainda mais as dívidas com seus fornecedores. Os consumidores também tiveram seu dinheiro confiscado. Limitou muito o poder de compra de boa parte de seus clientes, gerando mais dívidas ainda, porque os consumidores não podiam consumir. E metade dos funcionários foram dispensados nessa época. E mesmo assim, eles saíram de seus cargos endividados com a empresa por falta de pagamento por parte dela. E agora o último, né, o fator tecnológico. A rede de supermercados Casa da Banha foi a pioneira na área de vendas de aparelhos domésticos e discos dentro do supermercado. Foi um fator novo nos anos 70, né, no começo dos anos 70, só que, como podemos ver, a partir dos anos 80, isso acabou não dando muito certo. Foi uma das primeiras empresas de varejo a investir muito na área de propaganda. Alguns exemplos disso seriam patrocínio do programa Discoteca do Chacrinha, na extinta TV Tupi, e o jingle do Tchá Tchá Tchá, criado em 1980 pelo publicitário e radialista Borelli Filho, e que marcou a sua estreia na propaganda, feita em animação de porquinhos, mascote de Casa da Banha, fazendo compras. Então, é aquilo, eles, além de jingles e patrocínios de programas famosos, eles também investiam muito nessa questão de comerciais animados, que tinham muito destaque. E só um caso interessante, né, para finalizar essa parte, eu não sei se vocês se lembram, se chegaram a assistir, né, o programa do Chacrinha, só que tinha uma parte desse programa em que o Chacrinha ele jogava bacalhau na plateia, bacalhau seco, né, salgado. E aí as pessoas às vezes não entendiam o porquê disso. Na verdade, o Chacrinha descobriu que esse tipo de bacalhau, né, esse bacalhau seco, era um dos produtos que menos vendia, né, no supermercado da Casa da Banha. Então ele decidiu pedir, né, para que eles dessem os bacalhais que tivessem um pouco mais velhos para jogar no programa, para fazer uma participação. E assim, fazia um comercial na hora dos bacalhais lá. Mas é isso, esses são os 4 fatores. E aqui, só mostrando rapidamente os integrantes do grupo, né? E também as fontes bibliográficas que utilizamos, algumas delas, né? E só quero agradecer pela paciência de vocês por assistir o vídeo até aqui. Muito obrigado.